àquelas coisas que são erradas, à mentira, à lascívia, à cobiça, ao preconceito racial. Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia, a quase 3.000 quilômetros de sua própria terra, sem aviões nem automóveis. Eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus, e não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia, e ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias, e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, não quero o vinho do rei, e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia em que possam sair de casa e se divertir. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém, e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia, e foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. E então houve outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa, e José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias, e ela o cobiçou. E disse: deita-te comigo. Ele disse: não.
E acrescentou: não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso pecar contra Deus, o Deus dos meus pais. Ele estava longe de casa, lá no Egito, quem saberia? Mas disse não. E quando disse não, na última vez, ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo: ele tentou me violentar. O que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão. E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão e, através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para a propagação da raça humana e para nosso prazer, dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo a alguns filmes? Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode, de modo algum, exceto se Cristo está em seu coração. Ele lhe dará força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá. Entregue sua vida a Cristo hoje, deixe que Ele controle a sua vida, deixe Ele ser Senhor de sua vida. Deixe que Ele controle essa área de sua vida, sua mente, seu corpo e sua vida sexual. Deixe que Ele tome conta dela. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral pensamos em Moisés como um homem velho, de barba. Mas foi na juventude que ele tomou a decisão que o levou à grandeza. Porque a Escritura diz: pela fé Moisés, quando homem, talvez 17 ou 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, observe que ele estava no Egito. Era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge da sua glória. E no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó. Não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse: entreguei meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam os prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Não falo de esportes e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo. E há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento,
Quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse, quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações e as pessoas odiarem vocês, ele disse, exultai. Porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. Ainda haverá sofrimento. Jesus disse, quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus, em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Mateus, e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como filho de Deus, enfrentou-o como homem. E ele sempre respondeu citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, e sexo, e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse, se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisas sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele, e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse, está escrito, ou melhor, começou dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E assim o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro ele citou as Escrituras,
Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo?